Um inscrito do canal apostou tudo que tinha em um Golf abandonado. E esse carro pode ser o mais novo do Brasil. O problema é que ele não sabe a quilometragem real. E a gente vai descobrir hoje se ele fez o negócio da vida dele ou se ele entrou em uma grande roubada. Uma idosa abandonou esse Golf no estacionamento do prédio. A idosa jurava que esse carro tinha só 4.000 quilômetros rodados. E dizia que ninguém nunca nem sentou nesse banco de trás. E foi acreditando nisso que o Paulo, inscrito do canal, resolveu comprar esse carro. Mas ela era tão metódica que nem deixou ele levar um mecânico para conferir a quilometragem. E para piorar, ela enrolou o Paulo por 2 anos até deixar ele tirar o carro do condomínio. E mesmo assim o Paulo acredita. Ele acha que esse é o Golf mais novo do Brasil. E hoje a gente vai descobrir se ele tem razão. Quando esse carro chegou aqui na Percepcar, a gente ficou em dúvida. De longe ele parecia impecável, a pintura estava muito bonita, o para-brisa não tinha nem marca de palheta e até o símbolo da Volks parecia novo. Mas sabe aquela sensação de que tem coisa errada? Foi só chegar mais perto que a mágica começou a sumir. As calotas bem riscadas, o motor parecendo um terreno baldio e o cheiro entregava tudo. Por dentro o carro parecia outro. O câmbio mofado, o painel então parecia gosmento e a lateral de porta nem se fala. Ah, o banco traseiro, esse daí é legal, porque parecia que nunca tinha visto um ser humano sentar nele. Só que isso, ao invés de confirmar a história da idosa, começou a causar mais dúvidas ainda. Como um carro com 4.000 quilômetros, que ela jura que ninguém nunca usou o banco traseiro, fica assim por dentro? Será que é original? Será que adulteraram? Mas o mais louco é que por fora esse carro continua enganando. Esse carro pode ser um achado ou uma cilada. Mas para saber a gente vai ter que colocar ele à prova. Vamos precisar ligar ele para descobrir a quilometragem. Mas antes de ligar esse carro, nós precisamos fazer uma limpeza completa para descobrir o que tem por baixo de cada canto. Vamos começar a limpeza pelo motor. O estado das peças metálicas vai dizer muito sobre quanto esse carro rodou. Depois nós vamos para as rodas e caixas de rodas, onde muitas vezes escondem sinais de colisão. Depois disso vem uma das partes mais importantes, que é a limpeza por baixo, onde nós vamos descobrir se esse carro já rodou por ruas de terra. Aí nós vamos para a limpeza externa, que é o momento que nós vamos descobrir se esse carro já foi repintado e se as lavagens ao longo dos anos danificaram alguma coisa. E aí sim, chega o momento mais crítico, remover o mofo do interior. E se a gente não conseguir, esse carro vai perder o valor. E a última etapa talvez nem aconteça, o polimento. Mas tudo vai depender do que a gente vai encontrar por baixo dessa sujeira. Nós vamos começar pelo motor. Vamos começar protegendo todas as partes que podem ser danificadas com água. E para fazer essa limpeza, nós vamos utilizar o V-Mol da Vonix, junto da Snow Fan da Sigma Tools e as técnicas secretas da Percepcar. Tem uma graxa aqui que não quer sair. Vamos apelar. Esse tipo de situação aqui, só o strike para dar jeito, viu? Não tem nada que dê jeito não, só o strike mesmo.
É absurda a integridade das peças do motor depois da transformação que nós fizemos. E o que mais me assusta é a integridade das partes metálicas. Olha só aquela parte metálica lá no fundo, como que ela tá íntegra, não tem ferrugem, não tem nada. Foi só fazer a transformação que nós sempre fazemos que ela ficou nova, ela ficou zerada. Isso é um bom sinal e conta um ponto a favor da idosa. Talvez esse carro seja tão novo quanto ela prometia. Aliás, vamos começar um jogo. Sobe o placar aí na tela. Cada vez que nós encontrarmos alguma evidência que demonstra que esse carro tem a quilometragem que a idosa prometeu, vai contar um ponto a favor do Paulo aqui no placar. Agora, se a gente encontrar algo que contradiz a história da idosa, vai contar um ponto contra o Paulo. Então, placar na tela, jogo rolando. Agora chegou a hora de encarar uma das partes mais traiçoeiras desse carro, as rodas. Aqui o negócio complica. À primeira vista, alguns pneus parecem novos, mas outros estão bem mais desgastados. E as calotas estão bem riscadas. Será que isso aqui foi no estacionamento? Mas a ferrugem no miolo da roda mostra que esse carro ficou muito tempo parado. O disco tá todo enferrujado. Isso aí é um bom sinal. Ou esse carro realmente ficou todo esse tempo parado, ou maquiaram ele muito bem. E como você já sabe, todo vídeo aqui nós sorteamos um kit de estética automotiva para um inscrito aqui do canal. E o comentário do inscrito que ganhou o kit de estética automotiva no último vídeo foi esse daqui que está aparecendo aí na tela. Então, se você quiser concorrer ao próximo kit, é só você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e deixar um comentário, que só de fazer isso daí você vai estar concorrendo a um kit de estética automotiva muito top para você cuidar do seu carro. Agora nós vamos para as caixas de rodas, que é onde a verdade costuma aparecer. Vamos tirar toda essa crosta de sujeira para descobrir se tem algum problema escondido. Se aparecer sinal de colisão, peça trocada, gambiarra, aí complica.
Pelo que a gente viu, aqui não tem sinal de colisão, só sujeira pesada de quem ficou parado por anos. Então, nesse caso, ponto positivo para o nosso amigo Paulo. Agora é o momento da lavagem do chassi, onde nós vamos descobrir grande parte desse mistério. Como vocês podem ver, ele não está muito sujo. As partes metálicas estão muito conservadas. E nós também não temos marcas de terra embaixo desse carro. Mas o verdadeiro teste vem agora na hora da lavagem. Porque é agora que nós descobrimos se os metais ainda têm a proteção de fábrica. Vai ficar limpinho. É quase assustador ver esse carro tão novo, mas mesmo assim a dúvida continua. Quantos quilômetros você acha que ele tem? Chuta aí nos comentários. E a integridade do chassi garantiu mais um ponto a favor do Paulo. E o mofo desse carro tá tirando meu sono, porque existem grandes chances dos micro-organismos já terem comido parte do material. Mas agora chegou a hora de nós descobrirmos se essa pintura está riscada. E seria muito triste se nós encontrássemos alguma parte sem tinta por baixo dessa sujeira. Eu tô torcendo para isso não acontecer. Nós vamos fazer uma lavagem bem caprichada, porque só assim nós vamos saber o real estado dessa pintura. Esse é o real estado da pintura por baixo da sujeira. A pintura tá muito boa, mas acredite, dá pra melhorar no polimento. Mas agora sim, eu achei algo que pode contradizer a ex-dona. Olha só essa bizarrice sem tinta. Vai precisar de repintura. Isso é um ponto negativo para o Paulo. Agora é a parte mais difícil e preocupante. Nós vamos desinfectar o interior desse carro sem remover os bancos. Nós vamos começar fazendo um procedimento com ozônio para eliminar todos os vírus, bactérias e micro-organismos que tiverem nesse carro. Galera, olha só essas raridades que eu encontrei nesse carro. Primeiro, esse álbum da Havaianas da Copa do Mundo de 2010, cara. Com os pacotes de figurinha. Olha, os pacotes de figurinha novinho. Vou abrir já já esses pacotes de figurinha aqui, hein? Vamos ver que jogador tem. Mas olha os jornais, cara, olha a integridade dos jornais. Maio de 2010,
E aí, torcedor de São Paulo, tem saudade dessa época aqui, ó? Hernanes, Fernandão, São Paulo 2-0 no Inter, seu rival na semifinal da Libertadores. Aí, ó, eu não tenho saudade disso aqui não, ó. Candinho é contratado e demitido. Cara, Candinho no Palmeiras. Olha esse aqui também de 2010, ó. Juiz mantém Timão 100% no Brasileiro. Corinthians vence com gol de falta de Chicão, mas vê árbitro anular gol legal do Flu. Eu não tenho saudade dessa época, mas olha só a integridade dos jornais, cara. Que loucura. Vamos abrir isso aqui? Vamos ver quem nós temos aqui na Copa do Mundo de 2010. Vamos abrir o primeiro pacotinho. Aí, vamos lá. Camarões, um escudo da Dinamarca, um chinelo do Chile e metade de um escudo do Brasil. Não gostei. Vamos ver aqui o outro, se tirar o Neymar aqui. Se não tirar o jogador, eu vou ficar triste. Ah, é da Havaianas. Tinha a Havaiana do Uruguai, uma metade do Brasil, outra da Grécia e outra da Rússia. É só Havaiana, eu achei que tinha jogador nisso aqui. Mas tá, beleza, valeu aí, eu vou dar essa figurinha aí para os seguidores. Se quiser figurinha aí, comenta aí. Mas ó, gostei dos jornais, top. Enquanto o ozônio vai agindo, nós vamos deixando essa pintura mais nova que nova. Agora que o interior tá seguro, vamos começar a atacar esse mofo. Vamos ver se a gente vai conseguir tirar. Fácil, fácil, fácil. Uma coisa que tava tirando o meu sono até que foi simples, mas o mais difícil ainda tá do outro lado. O produto certo, galera, e a técnica certa é sem pesadelo.
Com o trabalho correto, o interior desse carro mostrou que está tão novo quanto o interior de um carro zero. E isso conta um grande ponto a favor do Paulo. Só que eu ainda estou muito ansioso para descobrir com quantos quilômetros esse carro está. Quem aqui está ansioso também, já clica no botão do like aí no vídeo que já já vamos descobrir. Nós conseguimos fazer o brilho voltar para a pintura. E agora é a hora de aumentar esse brilho ainda mais. Essa cera vai proteger esse brilho e a pintura por aproximadamente 6 meses. Isso aqui nem é uma cera, é um selante. E para finalizar, vamos passar aquele selante de pneu muito top que vai deixar o pneu igual um espelho. E isso aqui não sai na água, vai durar no pneu por semanas, ó. Pneu novinho e agora brilhando. No vídeo anterior eu propus um jogo a vocês. Pedi para que vocês lessem um QR Code que apareceu na tela. E os 3 inscritos que responderem a pergunta que eu vou fazer agora ganham o prêmio. E a pergunta é: qual o peso exato da caixa de ferramentas? Os 3 primeiros que responderem nos comentários desse vídeo levam o prêmio. Finalmente nós terminamos o Golf. Tá pronto para ver o resultado final? Tá ansioso para descobrir a quilometragem do carro? O que você achou do resultado? Tá parecendo um Golf de só 4.000 quilômetros? Agora chegou a hora de nós descobrirmos a quilometragem real desse carro. Enquanto o Matheus vai fazendo os preparativos pra gente ligar o painel e descobrir a quilometragem, eu vou lançar mais um jogo. Vai funcionar igual funcionou o último. Tá aparecendo um QR Code aí na tela, você vai escanear esse QR Code ou clicar no link que tá na descrição. E no próximo vídeo eu vou fazer uma pergunta. E os 3 primeiros que acertarem as perguntas que eu vou fazer vão ganhar um cupom de R$50 pra usar como quiser na Shopee. Valendo! Hora da verdade. Vamos ver. Nossa! Eu não acredito na quilometragem que eu tô vendo. Eu acho que ninguém aqui adivinhou a quilometragem. Não sei se o Paulo vai ficar feliz, mas a quilometragem que eu tô vendo aqui é absurda. E aí, você esperava essa quilometragem? Você acha que a integridade desse carro faz jus ao tanto que ele foi rodado? O que você acha? Foi um bom negócio ou foi um mau negócio? Será que esse é o Golf mais novo do Brasil? Eu não sei não se o Paulo vai gostar, hein? A quilometragem é quase 3 vezes mais do que ele esperava. Mas ainda assim, eu acho uma ótima quilometragem para um Golf do ano que ele é. E se você gostou desse projeto, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Todo sábado, meio-dia, nós temos um vídeo novo. E o vídeo da semana que vem vai ser um outro projeto surreal. Então, todo sábado, meio-dia, sai vídeo novo na estreia. E na estreia eu sempre estou no chat aqui interagindo com a galera. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado do próximo projeto. Valeu e vamos atropelar! E o desafio aqui não para, o nosso próximo projeto parece que veio de dentro de uma caverna. Um Fiat Linea com apenas 9.000 quilômetros, mais um achado incrível feito em um leilão. E esse vídeo, essa saga, esse projeto vai ao ar no sábado ao meio-dia. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sábado meio-dia eu vou estar te esperando aqui para a estreia desse vídeo.